Olá a todos, a todas. Inicialmente eu sou o professor Eduardo, inicialmente eu gostaria de agradecer ao professor Gabriel pelo convite de conversar com vocês sobre esse tema das metodologias pedagógicas inovadoras e agradecer ao professor Gabriel pelo convite e sei que é sempre muito importante poder divulgar as nossas pesquisas, os nossos enfoques de pesquisa e poder me aproximar de realidades que são tão distintas em cada contexto e que o tema possa, de certa forma, contribuir com a realidade de cada um de vocês que estão assistindo e participando do congresso, certo? Então, para mim é um prazer e falar sobre metodologias pedagógicas inovadoras é sempre um tema que nos instiga porque traz a nós professores e pesquisadores da área da educação e das ciências humanas uma reflexão muito importante de pensar como que os novos métodos, pensando em ensino, pensando em aprendizagem, pensando justamente em como propor uma reflexão acerca da nossa própria prática de pesquisa e prática docente, que elas se relacionam e elas acabam por despertar vários campos e objetos científicos que podem contribuir com a questão das metodologias. Então, quando eu falo em metodologias pedagógicas inovadoras, é sempre importante destacar que nós temos grupos de pesquisa no Brasil que pensam metodologias e inovação, né? Mas o termo específico, metodologias pedagógicas inovadoras, surgiu em 2 volumes de 2 obras organizadas por mim e mais alguns professores do Instituto Federal e da Universidade Federal do Paraná, em que nós apresentamos junto à comunidade científica, também pensando na educação básica brasileira, pensando em temas que contribuiriam para nos fazer uma reflexão e uma praxis, uma relação entre teoria e prática, teoria e prática, que eu acho que é uma concepção freiriana que vai versar um pouquinho, que vai aparecer no meu discurso, mas também na minha apresentação, para que vocês possam identificar como que se dá esse caminho sobre os métodos novos, sobre os métodos que tentam pensar sobre inovação e sobre cultura digital e essa terminologia que é a docência. Então, pensando nessa concepção, eu gostaria de poder trazer que essas 2 obras, vocês podem ter acesso a elas fazendo uma simples busca no buscador Google, vocês podem ter acesso tanto ao volume 1 quanto ao volume 2 de forma gratuita, porque foi publicado na versão digital, mas também foi publicado na versão impressa e totalmente na versão digital. Todos vocês podem ter acesso à obra, as 2 obras, volume 1 e volume 2, de forma gratuita, porque a universidade é uma instituição federal, né? Então, acho que partindo daí, já é um referencial que embasa a minha fala, principalmente as 2 apresentações das 2 obras, porque é realmente a partir delas que nascem essas concepções que eu estou trazendo nessa fala, nesse diálogo com vocês. Tá? Então, pensar propriamente em metodologias pedagógicas inovadoras me remeteu a uma concepção que é utilizada de forma muito rápida por Paulo Freire, mas que traz uma questão muito interessante de ser compreendida, que Freire utiliza a questão da docência como uma concepção para se referir a uma desejável postura daquele professor que se torna um eterno aprendiz. E eu diria, complementando ainda a fala de Freire, que isso se tornou um movimento contínuo por parte do educador. Até hoje, por conta dessa intensa necessidade que nós temos como professores e como pesquisadores de sermos eternos aprendizes e estarmos sempre procurando nos renovar e buscar, sem sombra de dúvidas, como podemos fazer essa alteração, essa mudança, né, de postura daquele professor estagnado, aquele professor que é o detentor do conhecimento, para um educador que está sempre disposto a aprender com seus pares e, sobretudo, na fala freiriana, na concepção de Paulo Freire,
que é a questão que faz a relação e na relação de reciprocidade com os educandos, é na troca, nessa mediação, né? Então, a junção da palavra docente mais discente criou essa terminologia que nós utilizamos bastante nas pesquisas em educação, e tendo essa, não só como pesquisa, versando uma questão do meio acadêmico, mas tentando traçar uma aproximação com o contexto tanto da educação superior quanto da educação básica. No contexto da educação básica, como eu atuo hoje na docência e na orientação de mestrandos aqui junto à Universidade Federal do Paraná, com temáticas, né, que envolvem métodos inovadores e etc., tenho orientandos que pesquisam a questão da docência hoje, na atualidade, na contemporaneidade, pensando nessa docência ligada à cultura digital, horas ligada à cultura digital e horas tentando romper essa crença docente, né, que é a questão da crença que nós vamos ao longo da nossa trajetória acadêmica e trajetória como professores, trazendo repercussões daqueles que foram nossos professores, e por isso eu sempre falo em crença. E o docente é justamente esse romper com essa questão que é tão importante de termos um espaço aberto de discussão e de pensar que sociedade é essa que nós estamos inseridos, né? Então eu gosto de trazer essa tela que reflete um pouco sobre a sociedade que nós estamos inseridos, e uma sociedade que nós temos até dificuldade, muitas vezes, de denominá-la, né? Como que podemos chamá-la de sociedade ubíqua, sociedade do espetáculo, como o próprio Guy Debord coloca, francesa, ou sociedade em rede, né? que é o Manuel Castells, ou Castells, como alguns, um sobrenome espanhol. Então é importante verificarmos, né, que nós estamos diante de várias identidades de uma sociedade que repercute numa mudança muito profunda também nas formas de ensinar e de aprender. Então é uma sociedade pautada na informação, pautada no conhecimento, é ubíqua porque é ubíqua tecnologicamente, porque ela se desenvolve tecnologicamente, ela é industrial porque ela tem um berço industrial, mas ao mesmo tempo ela é uma sociedade do controle, como diz Foucault, é uma sociedade do consumo, é uma sociedade que hibridiza linguagens e formas de aquisição de conhecimento, então é uma sociedade multifacetada. Então, diante dessa dificuldade que nós temos hoje em denominá-la por uma única concepção, é que eu chamo a atenção em pensarmos, né, que escola é essa, eu falo escola mais instituições de ensino como modo geral, que instituições de ensino, que organizações educativas são essas que hoje estão aptas, será que estão aptas a essa versatilidade social, né, a compreender todos os cidadãos que estão inseridos nesse contexto? Né? É uma sociedade do espetáculo, sim, porque muitas vezes é muito mais importante aquilo que aparece, aquilo que está visível, do que o que está por baixo das ideologias, do que está invisível, né? E é multitelas porque ao mesmo tempo que nós estamos com o desktop, nós estamos com o computador normal, aquele desde os primeiros que nós temos os computadores de mesa, mas nós também estamos nos tablets, estamos nos smartphones, é essa realidade dos multitelas, né? Das redes sociais e desse híbrido que vai se contextualizando e vai criando uma questão muito importante, que é pensar que sociedade é essa que nós estamos nesse contexto, né? Num contexto híbrido, num contexto multifacetado. Poderíamos dizer que essa constituição de sociedade, ela acaba repercutindo na construção ou não de perfis ativos ou perfis que nós podemos chamar de estanques na comunidade educativa. Então, é sempre bom pensarmos em pensar numa organização educativa, seja ela complexa em um ambiente virtual, como é o caso das próprias instituições que ofertam educação à distância e aquelas que não ofertam, mas que possuem ambientes virtuais que dão todo o suporte à aprendizagem dos nossos educandos e numa relação de mediação muito profunda, muito aprofundada, muito que muda perfis e acaba oportunizando até mesmo uma autoaprendizagem. Então, o perfil do aluno, que é o autoaprendiz, é aquele que busca
partir da sua própria curadoria, da seleção de informações, porque quando nós pensamos em cultura digital, se nós fôssemos verificar a intensa relação com a informação e com o conhecimento que nós temos nas redes sociais, nós poderíamos dizer que nós temos uma infinidade de informações que podem ou não se transformar em conhecimento. Mas até que ponto os nossos perfis, como aprendentes ou como docentes, acabam se transformando realmente em perfis ativos? São perfis ativos na educação a partir do momento em que nós conseguimos realmente identificar que nós selecionamos aquilo a partir dos hipertextos que são as informações mais importantes, que farão e contribuirão para a minha prática, né, como cidadão, como docente, como leitor, e trarão, fazendo essa seleção de quais são as informações importantes para a minha vida social, profissional, eu estou tendo um perfil ativo. Mas é realmente um processo de seleção para que eu consiga construir um perfil ativo. E a educação não foge desse. Todo momento, quando pensamos num perfil, por exemplo, do docente, é um perfil ativo. É um perfil que ele faz a curadoria de conhecimento, ele se relaciona com o conhecimento de uma forma em que ele remixa o conhecimento, que ele se apropria e que ele reconstrói e reconstrói intensamente a formação do conhecimento para si. E nesse contexto eu chamaria a atenção para pensarmos juntos, né? É claro, de uma forma bem dialógica, que todo esse contexto é justamente uma praxis freiriana em que o autor coloca e nos faz pensar sobre como o exercício de pensar o tempo, de pensar a nossa própria técnica, que é pensar os métodos, pensar o conhecimento, e como que ele se conhece e se estabelece, de pensar o que das coisas, de pensar o que, o como, o para quê, né, a favor de quê, e o contra quem, são sempre exigências fundamentais de uma educação, que chamamos de uma educação democrática, porque ela está sempre se colocando como uma exigência fundamental dessa sociedade, que é uma sociedade que Freire até chama de uma sociedade em trânsito. E essa sociedade em trânsito, ela se coloca de uma forma muito desafiadora para nós, educadores, porque tudo que ao longo da nossa história, no nosso processo formativo como educadores, muitas vezes foi colocado como uma postura, uma atitude, né, um pensamento atitudinal importante nessa construção desse ethos docente, ao longo da nossa carreira nós vamos identificando a importância da aprendizagem colaborativa, que é algo que veio com a própria cultura digital, a importância da cooperação, né, a importância de verificarmos, de pensar sempre, mas por que o nosso discente, o nosso aluno, ele tem que saber o porquê das coisas? É justamente para que ele veja significado no processo de ensino-aprendizagem. E nesse contexto, uma educação democrática é aquela em que não vê mais o professor como o detentor do conhecimento, aquele que detém todo o saber e estratifica e organiza e verifica o que é relevante, mas também se torna um processo de escuta, um processo em que o professor se torna ouvinte também, e isso tira toda aquela ideia que é um grande desafio nosso da contemporaneidade e que é verificar na pessoa, no ethos do professor, nesse perfil, aquele que somente fala e que não ouve, né? E justamente romper a ideia de que o aluno é aquele que somente ouve passivamente as informações, o conhecimento, e não consegue participar ativamente das discussões relacionadas, seja no ambiente escolar presencial ou no ambiente escolar virtual. Então, são desafios colocados a nosso tempo, e que por mais que a perspectiva freiriana seja uma perspectiva de uma ótica que é libertária, que traz um modelo libertário e uma tendência já sociocultural para nós, educadores, e uma tendência que hoje ainda se faz vigente, se faz necessária
de ser revisitada e ser contextualizada nessa relação com o digital. Então, eu sempre costumo dizer que, por mais que Freire não seja um teórico hoje, ao nosso tempo, e que conseguiu absorver toda essa questão, essas discussões do contexto digital, sem sombra de dúvidas, o modelo daquela fuga que ele trazia de oposição ao modelo de uma educação bancária, ao modelo de uma educação antidemocrática, nos possibilita também essa aproximação com a cultura digital, que ao mesmo tempo que verifica a informação e o conhecimento como algo efêmero, também possibilita pensarmos que o antidemocrático é algo que traz uma abertura, nos possibilita pensar no rompimento com o modelo de educação opressora, que era um movimento em que os alunos apenas ouviam e que os professores eram aqueles que dominavam todo o processo educativo a partir de uma exposição oral. E essa questão ela acaba ampliando o senso crítico e a autonomia, não só por parte da docência, mas também por parte da discência, e por isso a importância de pensarmos nesse perfil do discente. Né? É um movimento repleto de rupturas paradigmáticas educacionais, e essas rupturas, elas estabelecem pensamentos que nos fazem justamente observar a educação e a docência como uma prática educativa que nos faz estar aptos a pensar as ambiências escolares, seja a presencial e a virtual, como eu já disse, pelo fato do conhecimento estar disposto e disponível nas mais variadas formas e suportes hoje existentes. Então, o próprio meio digital, né, que é tão composto por objetos híbridos, que mesclam imagens em movimento, imagens estáticas, a importância da aprendizagem por meio da imagem. Nós temos educandos, alunos que aprendem muito mais por meio de vídeos, né, do que educandos, muitas vezes, que se apropriam do conhecimento por meio do conhecimento estático. Então, é importante pensarmos que deve existir uma dinâmica que permite a flexibilidade do acesso ao conhecimento, e por isso os professores devem pensar reflexivamente em métodos, né? Pensar reflexivamente em aplicativos virtuais, a própria gamificação que possibilita um outro olhar da aprendizagem, e as discussões dialógicas que se dão por meio dos fóruns, as trocas de experiências, seja no movimento síncrono, ou seja, estarmos juntos ao vivo ao mesmo momento, naquele mesmo momento, ou assíncronas, que são formas de relacionamento, por exemplo, de grande proximidade hoje, que são as relações de organização do conhecimento por forma dos e-mails e dos fóruns, que são assíncronos também. Temos aqueles que são os síncronos ao mesmo tempo, né, em que há a interação e a mediação ao mesmo tempo, e aqueles que são assíncronos. Então, percebemos que a docência, ela se integra como uma concepção que pode ser vista como uma concepção contemporânea, porque ela verifica na prática educativa que as ambiências escolares são hoje muito mais do que os espaços com as carteiras enfileiradas, né? Elas se dão por várias formas de ambiências, e até mesmo as próprias ambiências virtuais que hoje fazem parte e trazem essa contribuição para pensarmos a educação contemporânea. Então, a docência, além de tudo, ela acaba sendo uma releitura da concepção freiriana e das relações que são estabelecidas ao longo da nossa história da educação entre a docência e a discência. E é importante pensar um pensamento da Cláudia Harder, que é uma pesquisadora que traz também freiriana e que discute muito sobre a questão da cultura digital, e até traz contribuições muito interessantes sobre a área, e que ela fala que a concepção de docência oportuniza tanto a educadores, a professores e alunos, um processo de partilha, né? Uma aprendizagem de partilha em que reverbera e repercute numa eterna aprendizagem, e que é o que nós buscamos, né? Aquele professor inquieto, aquele aluno inquieto, que é o que nós chamamos hoje de perfis ativos. Né? Então, eu falo bastante, e falo bastante às vezes um pouco rápido,
mas eu acho que os slides poderão sintetizar algumas questões e trazer alguns resumos de algumas questões que eu considero importante falar nesse nosso encontro aqui no Congresso. Bom, eu trago aqui algumas experiências, algumas palavras que são elementos chaves nas discussões da cultura digital e elementos chaves quando pensamos em novos métodos para a aprendizagem dos nossos professores, ou seja, da própria aprendizagem docente, quanto da aprendizagem discente. Então, a autonomia, a confiança, a aprendizagem envolvente, né? A aptidão em resolver problemas, porque nós estamos a todo momento pensando quais são as melhores formas de trazermos esse protagonismo e, sobretudo, pensarmos que a empatia pode ser um dos caminhos muito importantes para que docentes e discentes pensem em mudança de perfis, né? E a colaboração na própria cultura digital, ela propicia senso crítico e, ao mesmo tempo, responsabilidade, participação e coparticipação. Então, essas palavras, ao mesmo tempo, elas são elementos chaves e elas se interrelacionam quando pensamos em cultura digital. E a cultura digital, quando pensamos em metodologias pedagógicas inovadoras, né, MPI, elas estão intrinsecamente relacionadas, porque a próprias metodologias novas, inovadoras, elas necessitam beber na água, nessa fonte nova da cultura digital, né? Alguns teóricos ainda tratam também de cibercultura, mas verificarmos que a cultura digital é um movimento sem volta, é um movimento que traz repercussões muito importantes às formas de ensinar e às formas de aprender, e que acaba repercutindo muito em novos métodos, em pensar em metodologias, em pensar em como fazer, em como se apropriar do conhecimento, né? E como não transmitir esse conhecimento, mas mediar esse conhecimento, que eu acho que é sempre importante. Quando pensamos numa educação que era transmissiva, nós não conseguíamos dar conta desse processo da cultura digital. Quando pensamos na educação mediadora, sim, nós conseguimos dar conta de todos esses elementos chaves que são tão importantes na formação de um perfil do discente ou discente, docente, hoje na contemporaneidade, naquela mescla de sociedades que eu trago aquele contexto para nos fazer refletir sobre a sociedade. E nesse sentido eu trago uma pergunta, né, bem fácil de ser respondida, porque cada um de nós tem um repertório, tem uma leitura de mundo, conhecimento do mundo, e eu trago quais são as implicações desses movimentos na praxis. Que praxis é essa de uma educação inovadora? Eu sempre digo que praxis, pensar em praxis, é pensar que nós estamos não partindo da teoria para a prática, mas partindo da prática para a teoria e da teoria para a prática. Essa relação que imbrica esses movimentos e que possibilitam uma educação inovadora. Mas, Eduardo, fala-se muito, né? Alguns professores falam, os professores falam-se muito em educação inovadora, mas às vezes quando chegamos lá na escola nós não conseguimos colocar isso em prática. Quando chegamos lá na universidade, com professores universitários, não conseguimos colocar isso em prática. Como isso pode se relacionar com a nossa prática educativa? Então, sobre o enfoque na cultura digital, é bem importante pensar que o enfoque da cultura digital possui um enfoque também no processo educativo e como uma ação mediadora, e não apenas como interação. E essa ação mediadora, ela coaduna na produção e no compartilhamento de signos. Mas o que seriam esses signos? Seriam todas as referências que nós traçamos numa leitura de conhecimento de mundo nesse contexto do digital e nos apropriamos dessas linguagens. E essas linguagens, eu posso dizer que elas circulam nas várias redes sociais, nas várias mídias, até mesmo na própria televisão, e elas retroalimentam as nossas mediações. São elas que nos fazem ser protagonistas ou não entre o mediado e o mediador. Isso não quer dizer que o mediado seja o professor, seja o aluno, e o mediador seja o professor. É justamente essa ruptura que nós buscamos. Então, a intenção pedagógica, ela está muito mais
pensando em empoderar, em ter uma mediação, esse empoderamento por meio da mediação, em que é linear, porque não existe uma hierarquia do conhecimento, para que nós possamos, então, potencializar a aprendizagem. E essa aprendizagem se dá numa relação de reciprocidade, de coparticipação e de senso colaborativo. Né? Então, é bem importante pensarmos que quando a educação ela se coloca a refletir sobre a docência e sobre as novas metodologias que fazem hoje sentido quando pensamos em cultura digital, é importante refletirmos que o professor, muitas vezes, ele acaba sendo um designer de conhecimento, porque ele acaba garimpando, ele é um curador, ele é um designer, porque ele acaba garimpando, fazendo uma seleção das fontes de pesquisa e de conhecimento que são importantes aos educandos, mas ele não para aí. Né? Ele não fica somente nesse processo, porque ele acaba sendo regente dos processos. Ele não é mais aquele que somente ensina, mas ele acaba sendo o curador e um regente, porque nesse processo de regência, a comunicação dialógica ela dá abertura à escuta, ela dá abertura às vozes dos outros atores, e autores também, porque os nossos alunos da cultura digital, para que eles sejam protagonistas, eles também são produtores de conhecimento. Então é interessante verificar que o professor, nesse sentido, ele acaba sendo o orientador de caminhos para a aprendizagem, e não mais aquele que professa conhecimento. Né? E a ação pedagógica, ela acaba mediando, comunicando, e ela interage nessa relação com o conhecimento e entre os autores de uma forma muito ativa. Então, o ensino, a pesquisa, ela se relaciona de uma forma de soma muito grande com a mediação. E essa mediação, eu diria que é a partilha e a comunhão que Paulo Freire nos coloca, que a docência é muito isso, né? É a questão da partilha do conhecimento e a gente aprende em comunhão, como já dizia Freire. E essa aprendizagem em comunhão, ela deixa de lado o perfil só de ensinagem, que é um processo de ensino, e acaba se transformando numa aprendizagem muito mais ativa. Tenho certeza que Paulo Freire nem havia postulado que soltou a sua organização de conhecimento nos vários livros que hoje influenciam o Brasil e o mundo sobre educação, nem havia pensado que a sua dialogia poderia contribuir, a forma de pensar a comunicação, de pensar o letramento, de pensar a alfabetização de jovens e adultos, que é uma das áreas também que Paulo Freire versa bastante, de uma forma muito crítica e muito especial, eu diria. Ele jamais imaginou que ele seria tão fundamental para nos fazer pensar a questão da própria cultura digital hoje. Né? Então, acho que é muito interessante pensarmos juntos que há uma mudança de perfis, que há uma mudança desses papéis. E esses papéis, eles devem ser o mais ativos possíveis para que possamos mudar, para que possamos ter uma ruptura de tendências pedagógicas e chegarmos numa formação muito mais sociocultural. Né? E para isso, eu diria que isso implica também uma praxis da gestão, né? Porque a própria gestão da escola, a gestão das universidades, ela deve ser inovadora também ao pensar que o papel do professor mudou, o papel do educador mudou, o papel do pesquisador é muito mais um designer de caminhos do que propriamente aquele que professa conhecimento. E será que eu coloco aqui até uma pergunta bem, eu acho que reflete bem essa questão que nós estamos vivenciando hoje, há uma relação de proximidade ou de distanciamento com a inovação educativa. E quando eu falo em inovação educativa, eu não falo somente em elementos digitais, eu não falo somente em recursos tecnológicos. Né? Eu até tento muitas vezes não utilizar a palavra recurso, porque parece que o recurso é algo a reboque, algo que fica lá, o professor precisa de uma muleta, e não é isso. Né? O professor precisa de linguagens, de tecnologias que possam, tecnologias digitais ou não, que possam efetivamente pensar nesse aluno, que é um aluno que fala muito mais, que é um aluno que interage muito mais,
e que media, e que ambos fazem essa mediação com o conhecimento, e não só o educador nesse papel ativo que nós temos que ter na aprendizagem. Então, o papel da própria gestão também é importante para pensar os próprios projetos pedagógicos das instituições, das escolas e das universidades, os próprios projetos pedagógicos na formulação e elaboração dos cursos novos. E será que esses projetos em que pensam em inovação estão conseguindo pensar que o conhecimento é a comunhão? Né? Que pensamos que estamos diante de um contexto educacional em que a docência ela pode se tornar um elemento fundamental na construção de práticas pedagógicas mais interativas, mediadoras, e que pensam que docência e pesquisa devem estar atreladas, relacionadas, né? Porque não existe pesquisa sem docência e docência sem pesquisa. Nós, como docentes, precisamos da pesquisa, porque sem ela as nossas estruturas de aula ficariam naquela mesma estrutura de séculos passados, sem conseguir dar conta desse discente, dessa realidade virtual que possibilitam a criticidade. Muitas vezes o nosso aluno está lá interagindo com o smartphone e nós trazemos uma concepção de mundo, um conceito, uma definição que eu não gosto, muitas vezes, de traçar, pensar em conceito e definição, porque eles são instantes. Então eu penso muito mais em concepção, porque a concepção liberta e possibilita ao educando que ele seja liberto e que ele possa construir sua própria concepção. E nada de conteúdos decorados e conhecimentos decorados. O que importa realmente é a compreensão de mundo que ele traz a essa conjuntura, que é uma conjuntura de realidade, de contexto de sala de aula, né? E não só de sala de aula, de aprendizagem na vida como um todo. Tá? Eu queria pensar para já tentarmos encaminhar para as considerações finais da nossa fala, em quais implicações metodológicas inovadoras nós estamos preocupados, né? Quais delas são importantes de serem refletidas aqui com vocês nesse encontro do Congresso, né? É uma realidade em que se apropria da convergência das modalidades de ensino. Por exemplo, as instituições que ofertam educação presencial acho que a partir da cultura digital são importantíssimas em refletir sobre a convergência das modalidades e também ofertar algo na modalidade AD, por exemplo, um componente curricular, porque assim os nossos educandos estão cada vez mais propícios a compreender essa realidade de várias ambiências e pensar que essas ambiências são múltiplas de aprendizagem, que a escola, que a sala de aula não é a única ambiência de sala de aula hoje, e que para que nós tenhamos uma mudança na autonomia e na autoaprendizagem de todos os atores envolvidos com o ensino e a aprendizagem, que são os docentes, nós precisamos romper com metodologias não diria ultrapassadas, porque há metodologias tradicionais que podem ser reconfiguradas e podem trazer ao contexto da sala de aula novas leituras de mundo, né? Claro, atreladas a essas concepções que eu trouxe para vocês, de dar voz ao aluno, de possibilitar releituras de mundo, né? E a autoaprendizagem, ela ocorre muito hoje. Quando nós estamos diante de uma dúvida, nós recorremos às redes sociais, nós recorremos aos buscadores da internet para tentar compreender, mesmo que de maneira superficial, as WICs, que são construções colaborativas, pensar que objetos complexos são esses que fazem parte do nosso contexto social e que esse contexto social ele interfere amplamente de uma maneira muito profunda no contexto escolar e educacional da educação escolar. Então, inovar não quer dizer só utilizar tecnologias digitais. Inovar também é refletir sobre a sua própria prática. Refletir até que ponto nós estamos formando educandos autônomos, discentes autônomos. Então, refletindo ao final desse encontro com vocês, eu gostaria de trazer até uma fala que uma síntese de uma fala que eu conversei agora há muito pouco tempo com professores do estado de Santa Catarina e gestores do estado de Santa Catarina da educação, que toda a transformação deve ser fruto de debate, né? Do ato de ouvir os sujeitos coletivos, que nós estamos sempre inseridos com vários sujeitos,
E essas tomadas de decisões significativas que são compreender o outro, compreender esse novo contexto, somente assim será possível avaliar, discutir e aprimorar os caminhos para garantirmos êxito numa praxis, uma nova praxis, eu diria, nas organizações complexas educativas ou nas complexas organizações educativas, como eu coloco nesse final. Porque pensar em concepção de inovação é pensar em sujeitos que têm direito de voz. Né? Pensar em concepção de inovação não é só tecnologia, mas é o ato de ouvir. Pensar em concepção de inovação é o coletivo, né? É a força coletiva. Né? E pensar que as organizações educativas brasileiras e de outros países estão sim preocupadas com a responsabilidade coletiva. Mas que responsabilidade coletiva é essa? É aquela que pensa em aprimorar os seus caminhos. Sejam caminhos para repensar o processo de ensino-aprendizagem, seja o processo de metodologia, porque a metodologia ela é justamente o foco do ensino e da aprendizagem. Quando pensamos em como podemos ensinar, nós estamos pensando em método. E método, lá do latim, são caminhos. Quais são os caminhos que nós podemos aprimorar para discutir educação contemporânea, inovação, métodos inovadores ou metodologias pedagógicas inovadoras, que é o título que dá essa fala que nós estamos tendo agora. Bom, pensar em metodologias, pensar em docência, em cultura digital, nos faz, sem sombra de dúvidas, traçar, por mais que o tema cultura digital ele esteja muito presente na sociedade, muitas vezes ele está distante do contexto da sala de aula. Ele é discutido nas formações pedagógicas, mas ele está distante do contexto da sala de aula. Então é importante refletirmos, termos esse debate aberto, ouvirmos o que os nossos discentes têm a dizer e nessa relação nos transformarmos em docentes, aprendermos sempre, estarmos abertos à aprendizagem. Eu queria agradecer mais uma vez aos organizadores do evento, ao professor Gabriel e à sua equipe, que de uma forma muito mediadora, aberta, fizeram o convite. E queria dizer para vocês, finalmente, nesse encontro, que é absolutamente pertinente refletirmos sobre as nossas práticas. Não há como pararmos no tempo diante desses contextos, né? Então, de aprimoramento das relações entre nós, seres humanos, entre nós, educandos e educadores. Eu gostaria de deixar para vocês o meu e-mail, caso queiram refletir, perguntar, conversar sobre os trabalhos que nós estamos desenvolvendo, tanto lá no Instituto Federal do Paraná, mais ligado à área de gestão da educação, né, de editoria, na edição de formulação, construção de conhecimento, por meio da editora, mas também por meio do próprio mestrado em Educação, Teoria e Prática de Ensino, no qual eu faço parte do corpo docente aqui na Universidade Federal do Paraná. Tá? Eu queria também agradecer a oportunidade, também faço parte do projeto da Unilogos muito importante de mestrado, em que a construção do conhecimento é uma forma que versa e consegue trabalhar muito fortemente com as concepções da cultura digital e me colocar aberto para as perguntas que vocês terão após terem acesso a esse evento. Tá? Mais uma vez eu agradeço a vocês a oportunidade de estar nessa troca, nessa mediação de conhecimento com vocês e queria me colocar totalmente à disposição e dizer que foi um prazer participar desse momento com vocês. É um grande prazer discutir cultura digital e novas metodologias, especialmente as metodologias que inovam e trazem essa ressignificação do contexto da sala de aula. Então eu deixo um abraço, deixo as referências, caso vocês queiram consultar também. Né? A maioria são textos freirianos e são as últimas obras minhas com a professora Lúlia Camas, da Universidade, com a professora Glaucia Brito. Trago também o prefácio da professora Cláudia Rada, que traz a questão da produção docente e da obra de partilha, que faz a prefácio de um livro meu com a professora Lúlia Camas. Então, é um grande prazer, deixo meu abraço e até breve, espero poder tê-los em outros momentos. Então, até a mediação que eu aguardo vocês. Um grande abraço.